Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos entrar na dimensão do prover de Deus. É necessário a gente entrar na dimensão da transformação, querido, querida. Você precisa, conhecer mais esse Deus que você, escolheu. Você decidiu servir. Você escolheu servir a Deus. Então, precisa conhecer mais, precisa desenvolver mais, precisa de intimidade mais. É necessário, querido. Você confessa um Deus extraordinário, um Deus galardoador. Querido, você precisa experimentar esse amor, essa generosidade, esse poder. Nós não podemos ficar como espectador do poder de Deus, da glória de Deus, não. Eu não quero estar no grupo que fica assistindo a glória de Deus, ver a glória de Deus, não, eu quero participar dessa glória. É o propósito que Deus nos chama. Nós vamos falar de um homem que ele foi impactado por Deus. Um homem que era, perseguidor daqueles que desenvolviam um relacionamento com Deus. Ele era perseguidor daqueles que desenvolviam um relacionamento com Deus. Depois, ele foi alcançado pelo propósito de Deus, pelo plano de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus na vida de ninguém. Amém. E ele foi alcançado pelo plano de Deus. Olha, querido, Deus, ele sabe escolher, ele escolheu um verdadeiro guerreiro. Deus deve ter analisado ele, deve ter avaliado ele o seguinte: olha, da mesma forma que tu persegue a minha igreja, você vai divulgá-la. Quem está entendendo o mistério? Amém. Da mesma forma que você está dando a sua vida para perseguir a minha igreja, você vai dar a minha vida para divulgar o meu evangelho. Querido, Deus sabe. Deus sabe, ele me pegou lá no submundo. Eu falei, que isso, sou eu mesmo? Tanto homem bonzinho, só pegou logo a mim, Senhor. Lá do submundo. O que Deus faz? É assim. Porque ele não me via como eu estava, ele me via como eu seria. Quem está entendendo o mistério? Amém. Ele não vê como você está agora, ele está te vendo lá na frente. Quando Moisés estava lá no Monte Sinai, com 80 e poucos aninhos, Deus falou assim: é você, Moisés. Você, eu. Tanto tempo para o Senhor me escolher, só vai me escolher agora quando eu estou velhinho? É você mesmo que vai libertar meu povo. Mas por que o Senhor me escolheu quando eu estava cheio de vigor? Querido, não é você que vai libertar, sou eu. Eu só vou te usar. Amém? O velhinho ficou com medo lá no Monte Sinai. Tantos anos aqui na terra, só podia me escolher naquela época. Não, mas eu escolhi agora, para você não achar que foi você. Amém? Está ligado? Quem está ligado aí? Amém. Deus pode te usar para fazer coisa grande nesse mundo de meu Deus. Olhar para você e falar, é você mesmo. Está entendendo, Marcos? Amém? Fica ligado. O apóstolo Paulo, quem poderia imaginar, né? Aqueles que viviam num tempo do apóstolo Paulo, quem ia imaginar que aquele homem ia ser o grande homem de Deus? Quem ia imaginar? Então Deus faz isso. E teve um momento que ele fez uma pregação que eu não estava presente nessa pregação. Mas dá para entender que ele estava ali, envolvido com a presença de Deus, envolvido com o Espírito Santo. Pelas palavras dele, de ensino. Então, querido, preste atenção, em nome de Jesus Cristo. Essa palavra é para mim e para você essa noite. Assim como o Senhor Deus falou naquele dia para os israelitas, através do apóstolo Paulo, de uma forma bem eficaz. O Espírito Santo quer falar contigo essa noite. Amém. Ele trouxe um ensinamento para aquele povo. Ele estava apresentando o poder de Deus para aquele povo. Ele estava falando, olha, queridos, presta atenção. Vocês estão distraídos. Vocês estão usando uma fé sem objetivo. Vocês precisam usar a sua fé com objetivo.
Vocês precisam ter uma fé operante. Então ele chamou aqueles israelitas que não estavam entendendo ainda o que Deus queria fazer na vida deles. Então preste atenção, de repente você ainda não entendeu o que Deus quer fazer na tua vida, querido. Ele não quer só te prosperar, ele não quer só te libertar, ele não quer só te curar, ele quer algo muito maior do que isso. Amém, gente? Atos capítulo 13, versículo 16. Olha, é um texto que o apóstolo Paulo, ele foi, inspirado pelo Espírito Santo para fazer um relatório do Antigo Testamento, fazer um relatório da chegada de Jesus de uma forma bem, bem compactada. Escuta isso. Paulo levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio. Preste atenção agora. Chega de se distrair. Chegou no culto? Agora é você ficar conectado. É você ficar nessa dimensão. É você ficar, na frequência. Querido, isso aqui é um aprendizado. Só esse início já é um aprendizado para mim e para você. Chegou o culto? Silêncio. Agora eu quero ouvir. Eu quero, ter a sensibilidade daquilo que eu vou ouvir de Deus. Porque só vai fazer bem para mim. Então eu quero ouvir com atenção. Se vai fazer bem para mim essa palavra, eu quero prestar bastante atenção. Eu quero estar em sintonia com essa palavra. Amém, gente? Amém. Então ele colocou, levantando-se e fazendo com a mão o sinal de silêncio, disse, varões israelitas, e vós outros, que também temeis a Deus, ouve. Começou a pregação. Preste atenção, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais, ele pregando, um homem que era perseguidor da igreja, ele foi envolvido com uma ousadia do Espírito Santo que ele pregava com autoridade. Ele pregava com autoridade. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua perseguição na terra. Querido, mesmo na perseguição, aquele povo era exaltado. Mesmo nas situações adversas, aquele povo era exaltado. Querido, pastor, está uns embaraços. Crê que você, mesmo nos embaraços, você vai ser exaltado. Amém. Durante sua perseguição ou sua peregrinação na terra do Egito, onde os tirou com um braço poderoso, ele pregando, olha, vocês estavam cientes que os nossos pais passaram um mau bocado lá no Egito. Mau bocado. Mas vocês também têm o conhecimento que o nosso Deus operou, mesmo na desobediência. Mesmo o povo não merecendo, Deus operou. E operou poderosamente, chamando a atenção daquele povo. Suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Quer dizer, olha, vocês sabem, o nosso Deus ele tinha uma promessa maravilhosa, né, para os nossos pais, para os hebreus. Só que os nossos pais não entenderam essa promessa de uma forma intensa. Eles não conseguiram entrar na dimensão dessa promessa maravilhosa, de vivenciar numa terra maravilhosa. Uma terra maravilhosa. Saíram da escravidão, 430 anos, amassando barro para Faraó. Não tinha descanso, viviam uma vida que não podia nem ser chamado de vida. Aí o que Deus fez? Uma mão poderosa dele. Olha, vocês entraram nesse cativeiro porque assim desejaram. Mas eu quero tirar vocês daí e levar vocês para uma terra maravilhosa. Uma terra que eu sonhei para vocês. Chegou a hora. Então o apóstolo Paulo estava pregando para aqueles que estavam esquecidos. Por isso que a gente tem que, entender. Nós não viemos aqui para ouvir novidades, não. Nós viemos aqui para ouvir as mesmas verdades que nós insistimos em esquecê-las. Então o nosso Deus, ele quer que você, olha, eu sei quem é esse Deus, ele tem falado comigo, ele tem se revelado para mim, e eu vou usar aquilo que ele tem me dado como direito de usar, e vou usar. Quem pode dizer amém? Amém.
E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã. Quer dizer, quando eles tiraram, né? Quando Deus, com a mão poderosa, tirou aquele povo, aquela tribo lá lá do Egito, lá daquele cativeiro, de 430 anos, já estava preparada, algo extraordinário. Terra de Canaã, que emana leite e mel, uma coisa maravilhosa, uma coisa acima da expectativa dos sonhos deles. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencido cerca de 450 anos depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Quer dizer, o nosso Deus falou, olha, vocês estão aqui nesse mundo e é necessário eu falar com vocês. Eu tenho necessidade de orientar vocês, eu tenho necessidade de conduzir vocês. Ele pregando, sobre o que o nosso Deus proveu tempos atrás na vida dos seus pais. Então ele estava falando assim, olha, o nosso Deus sabia que vocês estavam desgovernados, sem orientação. E Deus levantou o quê? Juízes. O que representavam os juízes nessa época? Os conselheiros, os que tinham intimidade com Deus, para que Deus revelasse aquilo que ele desejava para ser passado para o povo. Quando o povo também tinha alguma dúvida, procurava o profeta, e o profeta levava a dúvida do povo e chegava até o pai e falava com o pai, pai, olha, eles estão com essa dúvida. Aí o pai dava a resposta, a direção, ele passava para o povo. Então o povo não estava mais desorientado, porque Deus, com seu amor imensurável, colocou juízes, estabeleceu juízes. Mas aí aquele povo, preste atenção nisso, aquele povo, ele em vez de olhar para o que o Deus tinha para a vida deles, eles olhavam para as outras nações. E via que as outras nações tinham um rei. Então eles ficavam insatisfeitos porque eles tinham juízes, que tinham um canal direto com Deus. Não estavam satisfeitos, não. Vencido, né? Ele levantou o profeta Samuel. Então eles pediram um rei. Olha só, olha o povo. O apóstolo Paulo pregando para aqueles israelitas. Olha como é que era o teu pai. Olha como é que era o teu avô. Olha como é que era, os antepassados. Tinha tudo de Deus através do juízo. Mas eles falaram assim, não, nós queremos um rei. Aí Samuel deve ter falado para eles, querido, você tem o maior rei do universo. O rei dos reis, o Deus poderoso. Ele é o rei de vocês. Para que vocês vão querer um rei homem? Para que isso? Você já tem um rei que, governa o universo. Para quê? Mas o nosso Deus, ele é tão generoso que mesmo você pedindo coisas que, entristece o coração dele, mas ele não quer nos contrariar. Preste atenção. Vencido cerca de 430 anos. Então lhe pediram um rei. E Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isso pelo espaço de 40 anos. Vocês querem um rei? Tudo bem. Aí ele levantou o rei Saul. Primeiro rei de Israel. Primeiro rei dos israelitas. 40 anos. E tendo tirado este, por que Deus tirou? Porque aquele rei Saul foi um exemplo do que não se deve fazer para ter uma comunhão com Deus. Ele foi um exemplo do que não se deve fazer para ter uma comunhão com Deus. Ele iniciou o relacionamento com Deus, pronto para servir, pronto para ser orientado. Aí ele começou a conquistar. O primeiro rei de Israel, começou a conquistar, não tinha um inimigo que conseguia resisti-lo, querido. Ele começou a prosperar, ele começou a ser, importante na terra dos viventes. O que ele tinha que fazer? Glorificar o Senhor, toda a honra. O Senhor me tirou da menor tribo de Israel. Ele era a menor família de Israel. Não tinha chance nenhuma de receber a dinastia de rei. Não tinha chance nenhuma. Mas Deus levantou.
que ele tinha que fazer? Oh, meu Deus, que oportunidade. Oh, meu Deus, que privilégio. Oh, meu Pai, jamais vou decepcionar a confiança que o Senhor depositou em mim. Oh, meu Deus. E no início ele estava assim. Isso é para nós abrirmos os olhos, querido. Rapaz, Deus tem, meu amado, Deus tem nos protegido. Deus tem nos guardado. Esse mundo, ele está padecendo no maligno. Querido, você sai e volta para casa, é um agradecimento extra com Deus. Senhor, obrigado. Querido, você levantou de manhã, meu Deus, que confiança é essa que o Senhor depositou em mim de me permitir estar nessa terra? O Senhor tem algo para mim nesse dia. O Senhor tem algo para que eu faça nesse dia. Querido, a gente ora assim, a gente se levanta da cama assim. Querido, esse primeiro rei, meu Deus, o que ele fazia, Deus honrava. Deus honrava. E viu os inimigos, sabe, de mais sanguinários, com um exército multiplicado, Deus honrava. O que esse homem tinha que fazer, gente? Ficar ali, com Deus, ficar ali com Deus. Não, ele resolveu desobedecer Deus. Ele resolveu fazer tudo que era abominável aos olhos de Deus. Ele resolveu, ele decidiu, ele tinha esse poder de decisão. Assim somos nós, querido. Nós temos o poder de decisão. Quer vir um culto? Você que escolhe se você vai vir ou não. Vai se relacionar com Deus nesse culto através da palavra. Você decide se você quer ou não. Não, eu quero me envolver mais com esse Deus. Amém, glória a Deus. É uma decisão nossa, querido. É uma decisão nossa. E Saul resolveu desobedecer. E Deus, quando levantou ele, levantou para substituí-lo? Não! Mas ele abriu mão. Aí Deus se retirou dele. Retirou a proteção. E o final desse homem? Se suicidou. Um homem que tinha um projeto maravilhoso de Deus, ele escolheu desobedecer. Ele escolheu abrir mão. Aí o final foi triste. Mas como Deus, ele não tem plano B para ninguém, o roteiro dele é único. E aí o plano A não deu certo. Aí ele, colocou uma vírgula e continuou o roteiro. Levantou Davi. Levantou Davi para dar continuidade no plano dele. Plano A. Então lhe pediram o rei. Veio Saul, da menor tribo de Benjamim. E tendo tirado este, levantou o rei Davi. Escuta essa, hein? Levantou o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei, presta atenção nisso aí, essa parte é muito importante da pregação. Deus achou, só acha quem está procurando. Amém? Quem entende dessa forma? Entendeu, Robson? Só acha quem está procurando. Davi deu sorte, Deus estava procurando. Davi deu sorte. Filho de Jessé, homem segundo o meu coração, diz o Senhor, que fará toda a minha vontade. Olha só a avaliação que Deus tinha de Davi. Não. Eu tenho certeza que Davi vai fazer toda a minha vontade. Pô, querido, Deus conhece o amanhã. Deus olhou para Davi e falou assim, eu tenho certeza que o Robson vai fazer toda a minha vontade. Aí o Robson deve estar pensando assim, não, pastor, Davi era muito vulnerável. Muito vulnerável. Davi era um desprezado pela própria família. Mas Deus, ele tinha uma avaliação diferente. E eu até anotei algumas coisinhas que Deus encontrou em Davi. Na sua trajetória. Que agradava a Deus. Um homem vulnerável, sim, muito vulnerável. Fez coisas realmente, difícil de acreditar. Mas o que Deus amava nele
era a sua sensibilidade de arrependimento. Querido, quer entrar, sabe? Quer entrar no centro da vontade de Deus, é ter sensibilidade quando você se arrepende. Querido, todos nós estamos sujeitos a pecar. Todos nós. O que nós não devemos é gostar do pecado. Quem está entendendo o mistério? Amém. Todos nós estamos sujeitos a pecar. O que não pode acontecer é nós gostarmos do pecado. Esse homem, ele pecou. Mas ele não gostava do pecado. E quando ele entrava para se arrepender diante de Deus, ele se arrependia de verdade. Ele tinha sensibilidade ao se arrepender. Outra coisa, Davi tinha um perfil de não desistir, querido. Um homem segundo o coração, ele tinha, um perfil de não desistir. Querido, preste atenção. Você não é derrotado quando você perde. Você é derrotado quando você desiste. Quem está dizendo amém aí? Amém. E Davi tinha esse perfil, ele não desistia, querido. Por isso ele foi avaliado segundo o coração de Deus. Ele tinha um envolvimento com Deus tão grande, tão grande. Ele se envolvia com tanta intensidade no relacionamento dele com Deus. Presta atenção, não ouve nada. Só olha para cá agora. Assim como Paulo falou assim, lembra? Olha, isso aí é algo importante para a tua caminhada aqui na terra. É algo importante para você ver a sua vida dando certo. Por isso o apóstolo Paulo falou assim, ô israelita, presta atenção. Davi, ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, ele desenvolvia um relacionamento tão íntimo com Deus, que os sonhos de Davi se misturavam com os sonhos de Deus. Quem pode dizer amém? Os sonhos de Deus se misturavam com os sonhos de Davi, porque ele tinha uma comunhão forte com Deus, querido. Outra característica de Davi, um homem de gentil presença. Eu tenho falado isso aqui, eu aprendi lá no início da minha caminhada. Um homem de gentil presença é segundo o coração de Deus. O que quer dizer gentil presença? Meu irmão, quando você chega, em algum lugar, todo mundo te recebe. Que bom, você alegrou o ambiente. Poxa, que bom te ver. Poxa, é legal. Você é um bom papo. Você é uma pessoa simpática. Você é uma pessoa que dá prazer de conversar. A sua conversa é uma conversa boa. Quem está entendendo, querido? Pessoa de gentil presença. Você é bem recebido. Olha, chegou o Fernandes. Chegou a Sabrina. Que maravilha desenvolver esse culto com vocês aqui pertinho. Amém, gente? Amém. Chegou a fofoqueira. Deixa eu... que isso? Que isso? Chegou a linguda. Até disfarça, vou disfarçar. Querido, a gente tem que manter, o perfil de um homem que tem a presença do Espírito Santo. Você tem que manter isso. Não, querida, você é uma pessoa simpática. Você é uma pessoa que a gente tem prazer, em convidar. Olha, vamos sim, olha, vem, a sua presença vai ser muito legal nesse congresso, nessa festinha. Sua presença é importante. Querido, quando você tem gentil presença, quando você é a pessoa, difícil, não que tem problema, mas aquela problemática, olha, você tem um convitinho aí, mas aí depois, tomara que ela não vai. Não te dar um convite, por gentileza, né? Está aqui um convitinho, vai ter uma festinha, Deus opera para não ir. Querido, por isso que esse homem foi um homem que chamou a atenção de Deus. Quem está entendendo o mistério? Levantou o rei Davi, do qual também, dando testemunho, diz: achei Davi, filho de Jessé,
homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Gente, vou parar aqui. Mas só para a gente entender. Deus falou que ele ia fazer o quê? Toda a sua vontade. Aí você fala assim, poxa, foi difícil para Davi fazer a vontade de Deus. Poxa, mas o Davi, olha a responsabilidade que Deus depositou nele, que ele ia fazer toda a vontade de Deus, querido. Não se assusta de fazer a vontade de Deus, não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ele vivenciou isso. Ele foi um grande exemplo para Israel. Aqui o apóstolo Paulo está falando assim, Davi foi, uma revelação de Deus aqui na terra. Davi foi a revelação de Deus aqui na terra. De como ele cuida, como ele levanta, como ele dá o suporte para que a pessoa venha a ser um conquistador. Quando você segue esse texto, o apóstolo Paulo chega até o dia de Jesus e apresenta Jesus para aqueles israelitas como o Salvador. Mas antes de apresentar, o Senhor Jesus naquele culto, naquela pregação aos israelitas como Salvador, ele falou de João Batista. A importância do ministério de João Batista, ele falou nessa pregação. Querido, quem foi João Batista, querido? Quando você examina a Escritura, quem foi João Batista? Aos nossos olhos, na nossa avaliação. Tantos homens de Deus, Davi, Moisés, Sansão, Abraão, tantos homens que a Bíblia revela como homens ousados, que vivenciaram, experimentaram o extraordinário de Deus aqui nessa terra. O Senhor Jesus falou dele. Querido, o Senhor Jesus falou dele. Ele falou para aqueles, aqueles israelitas, esses mesmos, e outros mais, falou, dentro de nascidos de mulher, não existiu aqui na terra um homem igual a João Batista. Querido, na minha avaliação e na sua, João Batista, não tinha lugar na mesa onde Davi, Abraão, Moisés, Sansão, Gideão, não tinha lugar para ele. Por quê? Aos nossos olhos, que virtude tinha João Batista? Que virtude? Que proezas ele realizou? Quando tu vê Moisés, ele abriu o mar vermelho com um pedaço de pau. Moisés, que porco. Moisés, os judeus idolatram. João Batista, quem é esse João Batista? Não, ele está pregando um tal de Jesus que está por chegar e mandou a gente se arrepender. Isso aí! Essa pedra viva aí de laranjeira, pera aí, eu vou na lá. Não, querido. Na avaliação de Deus, essa porta aqui, ela tem uma importância lá no céu que você nem imagina. Quando você dizime oferta para essa porta ficar aberta, a avaliação de Deus é grandiosa. Você trouxe o dízimo e oferta para essa porta manter-se aberta, você não sabe como você está agradando o coração de Deus. Porque na avaliação de Deus, essa porta é muito importante nessa rua. João Batista, apóstolo Paulo, esse discurso estava tão bacana, essa palestra estava tão bacana, mas espera aí, você quer exaltar João Batista? Ele mesmo. Ele foi o precursor da salvação. Querido, não menospreze o teu irmãozinho, não. Mas esse irmãozinho senta aí, fica direitinho, depois vai, direitinho. É esse que Deus está olhando. É esse coração humilde que Deus está olhando. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos em nome do Senhor Jesus. Meu amado, Deus tem um propósito grande para você e para mim. Deus quer revelar, a essência dele através de nós nesse mundo. Meus sonhos têm que estar misturados com os sonhos de Deus. Os teus sonhos, querido. Querido, Deus, quando Ele te trouxe para a presença dEle, querida, é para que você faça diferença, é para que você experimente, para que você viva aquilo que você confessa. O extraordinário dos céus sabe que você está desejando Ele, esse extraordinário. E o Redentor é Jesus Cristo. O que liberta o extraordinário é o Jesus Cristo de Nazaré. Ele se faz presente. Ele está aqui.
Ele está aqui. Ele confiou o Senhor Deus, a palavra revelada, para que você usufrua. Olha, o Senhor Deus, ele deve se entristecer quando a gente não usufrua da conquista da redenção. Ele deve se entristecer. Eu enviei meu filho, para pagar todo o pecado. Tudo que ele precisava pagar. Eu mandei meu filho para a cruz, por ele. Mas olha, valeu a pena. Olha como ele usufrui dessa conquista. Olha como é que ele revela essa conquista através do seu testemunho. Olha como é que ele divulga através da sua vida aquilo que, sabe, o meu filho conquistou. Querido, é uma leitura para Deus. Valeu a pena eu enviar meu filho para aquela igreja ali de Laranjeiras. Valeu a pena. Porque eu vejo aquela igreja com os olhos de misericórdia. Eu vejo aquele povo, aquele pequeno rebanho com os olhos de graça. Oh, querido, vamos lá. Dia de culto, eu vou para o culto. Meu Deus, eu sei que os seus olhos estão direcionados para esse rebanho. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui, meu Pai. Senhor, eu não sou merecedor, mas eu clamo pela tua graça. Senhor, tem algumas situações que estão doendo na minha vida. Senhor, meu Pai, tira esse fardo e me dá o seu. Meu irmão, querido, fala com Deus. Pastor, eu andei pisando na bola. Querida, chega agora para Deus e fala assim, eu estou arrependida. E se arrepende com sensibilidade. Deus se agrada de um coração aquebrantado. Ele não resiste. Querido, tantas coisas que Jesus conquistou. Pô, se a gente vivenciar pelo menos um pedacinho, nós vamos ter uma vida melhor. Chega de viver embaraçado, pisado e humilhado pelos adversários. Chega de viver, não sabe, uma situação de miséria, uma situação de opressão, uma situação, sabe, de tristeza, de solidão. Meu Deus, não quer isso para você não. Meu Deus, sempre procurou trazer o melhor para o seu povo. Sabe, todo tempo trazia aqueles, sabe, projetos iniciais quando ele gerou o homem aqui na terra. Para conquistar. Esse é o projeto original. O homem dominando e não sendo dominado. Tem uma normalidade na minha família, tem uma normalidade, não vai dominar. Porque eu tenho unção de dominador. Porque Deus me fez um homem, sabe, um homem sensível ao seu poder. Mas também me fez um homem que possa dominar aquilo que tenta me dominar. Querido, é ousadia. Meu irmão, não, isso aqui é meu bem, isso aqui é um dos meus bens, eu vou conquistar, sabe, plenamente, porque eu estou vendo que o inimigo está tentando me roubar o que é meu. Vai para cima, querido, em nome do Senhor. Aí Deus vai falar assim, opa, olha, ela está naquela posição que eu sempre esperei que ela ia estar, na frente da batalha, tomando uma posição de varão de Deus, um varão de Deus, tomando a posição que Deus espera. Quando você tomar essa posição, eu estarei à frente. Eu estarei à frente. Meu amado. Aí o inimigo está roubando aqui, está roubando ali. Querido, não. Deus não me escolheu para ser roubado. Deus escolheu para me conquistar. O apóstolo Paulo pregando. Olha, povo, deixa de sabe, viver uma religiosidade. Usufrui os valores da Escritura Sagrada, os valores do Evangelho. Se o Evangelho diz que a cura é sua, toma posse. O que você encontrou no Evangelho que Deus disse que é teu? Toma posse, querido. Você encontrou no Evangelho que ele disse que o reino dos céus é seu? Toma posse, querido. Mas como é que toma posse? Com violência, com esforço. Meu amado, vamos aprender a ser povo de Deus. Vamos ter as mesmas características de Davi como conquistador. Ele foi um grande conquistador. Vamos lá, querido. Os adversários têm que tremer. Porque o que habita em ti é maior do que habita nesse mundo. O que habita em ti é maior do que tenta roubar sua filha, seu filho. O que habita em ti é muito maior que tenta roubar tuas finanças. O que habita
habita em ti é muito maior do que essa enfermidade que tenta te fazer sofrer. O que habita em ti, querido? Vai para frente. Vai para frente. Quando eu vejo a história de Davi, eu vejo que ele nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma unha nas batalhas que ele travou. E Deus falou assim: é isso aí, é isso aí. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A gente perde se assim a gente desejar, querido. E renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu Vamos trocar de posição, vamos louvar o Senhor nesse hino. Vamos fazer esse hino uma bandeira essa noite. Quero aprender com os meus erros e nunca mais cometê-los. Glória! Sei que não vai ser tão Não vai ser fácil, Deus, mas o Espírito em mim. E viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Domingo é dia de... Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso, deixa Deus gerar um coração, sabe, de novidade agora. Um coração de novidade. Um espírito inabalável. Oh, querido, chegou o teu momento com Deus, não abre mão não. Não retires Deus de tem o melhor. o seu espírito. Melhor plano. Celestial, não retires ele habita em mim, ele habita em você, esse plano. O teu espírito. Aleluia. Quero aprender com os meus erros. Diga pra Deus: eu quero aprender com meus erros, Senhor. E nunca mais, mas não quero mais cometê-los, Senhor. Sei que não vai ser tão fácil. Não vai ser fácil, mas o Espírito de Deus é continuar no erro. Ele nos convence. O mesmo desespero e ficar pra trás. Glória! Eu quero ser. Eu quero estar inserido naquele que Deus se agrada, que Deus confia. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e nunca mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Glória! Só igreja! Eu quero ser. Oh, glória! Eu quero ser. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Aleluia! Um homem segundo o coração de Deus. As palmas louvam, adoram o Senhor. Coloca aqui, Diácono Júlio, 22. Achei Davi. Achou Davi, glória a Deus. Deus achou porque ele estava procurando. Ele achou em Davi um homem segundo o meu coração. E aí ele colocou: que fará toda a minha vontade. Queridos, imagine Deus, hein? O que ele encontrou naquele coração, querido?
O que ele encontrou naquele, para ele ter a convicção que aquele homem ia fazer toda a sua vontade? O que ele achou naquele coração? Querido, uma das principais características de Davi, separamos algumas, mas uma das principais características de Davi é ele ter uma disposição fora do normal de obedecer. Quando tu vê, sabe, a trajetória desse homem, quando tu vê o roteiro desse homem, você, sabe, extrai uma disposição sobrenatural de obedecer, querido. Uma das principais características desse homem. Querido, que a gente possa ter um pouquinho dessa disposição. Amém? Levanta as tuas mãos. Declara aí, eu quero, Senhor, ter essa disposição de te obedecer. Amém. Com as suas mãos palmadas. Pai querido, obrigado. Agora não, agora eu vou fazer essa oração. Obrigado. Pai querido, obrigado por esse momento. Assim como naquele momento o apóstolo Paulo, sabe, ele colocou na dimensão física um propósito espiritual imenso. Foi colocado também nesse ambiente. Assim como o apóstolo Paulo falou, preste atenção, israelitas. Querido, eu creio que você prestou atenção. Deus tem coisas grandes para você. Que esse final de ano vai ser um final de ano do sobrenatural. Esse final do ano Deus está prometendo. Eu não sou de ficar falando essas coisas, mas o Deus vivo dessa igreja quer fazer que você obtenha respostas. Domingo eu estarei aqui. Quem estará comigo, diga amém. Desenvolvendo, sabe, esse conhecimento, para que a gente possa estar, sabe, naquele grupo que gosta de se relacionar com Deus, com intensidade. Pai, que esse amor declarado lá na cruz do Calvário, através do sacrifício de Cristo, esteja presente em nossas vidas, desde agora e para sempre. Um bom retorno, uma boa noite, e sai daqui como vencedor, em nome de Jesus, como vencedora, em nome do Senhor. Não sai dessa conexão não, sai daqui dessa frequência, em nome de Jesus. Não sai dessa frequência não, vai para casa nessa frequência, em nome do Senhor Jesus. Oh glória, eu quero sair daqui da frequência. Essa frequência do culto eu quero, Senhor. Eu quero voltar para casa nessa frequência, Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Vai com tudo, filho, vai com tudo. Quero aprender com os meus erros. Eu quero, Senhor, dependo. E nunca mais. Eu dependo de Ti para aprender com meus erros, Espírito Santo. Sei que não vai ser tão fácil. Oh, meu Pai. Mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Oh, glória, vai. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Eu desejo, Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Vai. Quero aprender com os meus erros. E nunca mais, Senhor. E nunca mais Eu confesso, Senhor, que eu não quero. Sei que não vai ser tão fácil. Senhor. Mas difícil é continuar no erro E viver os mesmos desespero e ficar pra trás. Glória, xalabalá, se vire balabalá. Eu quero ser. Se vire balabalá, se vire balabalá. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Eu quero ser. Cheio do Teu Santo Espírito. Um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, Senhor. Homem segundo o coração de Deus. Envolva, Senhor, Teu Santo Espírito. Envolva Homem esse ambiente. segundo o coração Envolva de essa igreja, Senhor. Envolva, Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, Jesus. Gisele, vem cá.